Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos começando hoje mais um dia das nossas orações do jejum de oração. É o 5º dia. Então, enquanto isso, nós aguardamos aqueles que vão participar online. Depois estaremos disponibilizando a oração, a palavra, tudo gravado, né? Então, mas aqueles que querem entrar online, e mesmo as pessoas que não fazem parte do jejum, que quiserem entrar, poderão entrar e fazer o seu pedido de oração. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas, também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas, também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas, também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Tive que dar uma mexidinha no microfone. Que vocês estejam ouvindo o áudio aí. Dê um alô para mim se está tudo ok aí. Hoje, então, nós vamos
Nosso quinto dia, momento de vitória. Cada dia que passa, nós estamos caminhando rumo ao nosso alvo final. Então, a gente só pode pensar em estarmos firmes na presença de Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma palavra maravilhosa. Como a de ontem, cada dia nós estamos dando sequência para uma palavra do Senhor. E logo depois estaremos fazendo as orações, né? Sempre se entrar alguém fora do grupo de jejum, também pode pedir oração, que aqui é uma noite de oração. Independentemente de qualquer coisa, nós fazemos oração. Oração para todas as pessoas. Mas hoje nós vamos falar um outro tema muito importante. Nós já falamos sobre o jejum, falamos sobre o arrependimento, já falamos sobre libertação total ontem, sobre fé. Hoje nós vamos falar, essa na verdade são duas palavras. Hoje eu vou falar sobre decretos de poder da palavra. E amanhã eu vou falar sobre a palavra de poder. Então, uma nós vamos falar de coisas mais específicas, como decretos. E outras nós vamos falar sobre as palavras do dia a dia. E isso, especialmente no período de jejum, é muito importante a gente estar policiando, né? Primeiro nós vamos falar sobre o poder de um decreto, para a gente ter ideia o que é a fala como decreto. Em Mateus, capítulo 18, 8, nós lemos na palavra do Senhor: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Muito bem. Deus nos criou com poderes espirituais que, infelizmente, foram deteriorados pela prática do pecado. Entre eles, a rebelião, a desobediência. Deus não nos criou para sermos dominados por sentimentos e situações, mas para dominá-los. Nós somos feitos à imagem do Criador. Através de Cristo Jesus, tivemos nossa essência espiritual resgatada e livre acesso aos dons que Deus tem para nós. Em Cristo, espiritualmente, nós fomos restituídos. Em Mateus 18, Jesus Cristo nos ensinou um princípio espiritual muito importante, mas que, infelizmente, é pouco praticado. A lei da concordância. E é isso que nós fazemos no jejum de Daniel. Fazemos a concordância aí entre 28 pessoas. Né? Estamos fazendo concordâncias aqui no estado de São Paulo, Santa Catarina, em Portugal. Estamos fazendo a concordância. E isso para o bem coletivo e também para o bem individual. Ao mesmo tempo que você abençoa, você é abençoado. Essa é a ideia. Por intermédio de decretos espirituais, podemos interagir e interferir no mundo espiritual e, consequentemente, no plano material. Precisamos ter consciência do poder da palavra. Foi por meio dela que Deus deu ordem ao caos e todas as coisas foram criadas. Precisamos usar esse poder com sabedoria, sempre priorizando o bem, porque quando fazemos para o mal retornará também. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Salmos 33, 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, sempre falando a palavra. Precisamos aprender a estabelecer decretos espirituais, tendo consciência de que Satanás precisa da concordância humana para promover a sua obra destruidora. Em 2 Coríntios 11, 14, nós lemos: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por ser um espírito, Satanás não pode interferir diretamente no plano material. Diferente de Deus, ele não tem pleno poder. Para colocar em prática os seus planos destruidores, ele precisa do homem. Precisamos tomar cuidado para não entrarmos em concordância com os decretos
é de Satanás. Segundo Coríntios 2:11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não podemos ignorar o que é feito no oculto das trevas. Por isso que o pecado escondido é pecado oculto, ele está nas trevas. Nós falamos sobre ele no arrependimento. Em Efésios 5:11 e 12 nós lemos, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Aí entra o pecado oculto. Ao longo da palavra de Deus, vemos exemplos de reis que, induzidos por Satanás, fizeram decretos malignos para ferir o povo de Deus e tirá-los do seu plano original. E nós vamos ver alguns deles. Então o diabo ele precisa usar autoridades. Então ele coloca, eram reis, né? Hoje são presidentes. Ele coloca presidentes, pessoas que vão fazer decretos para o mal. E esses decretos induzem o povo a pecar e induzem o povo a atrair sobre si maldição espiritual. Isto é uma lei espiritual. Roboão, ele decretou a divisão. Em 1 Reis 12:16, nós lemos, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, e aí houve a divisão. O decreto de um rei promoveu divisão no seu povo. Aqueles que o seguiam e aqueles que não o seguiam, Judá e Israel. As 10 tribos ficaram de um lado, Judá de outro. E essa divisão acabou destruindo Israel. Roboão foi induzido ao erro por Satanás e decretou com suas palavras a divisão do reino, enfraquecendo Israel. A divisão é do diabo e visa enfraquecer a igreja, enfraquecer o casamento, enfraquecer a família, enfraquecer a igreja, enfraquecer uma congregação. A divisão ela é sempre do diabo. Todos aqueles que praticam divisão, seja onde for, a divisão no casamento, qualquer coisa, ele está sendo usado pelo diabo. É essa situação do decreto, correto? Obrigado pelo retorno, que está ótimo. Cristo estabeleceu um decreto de união. Em João, no Evangelho de João 17:21, nós lemos, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O rei ímpio, Acabe, que decretou o paganismo e a prostituição espiritual e moral do povo de Deus. Em 1 Reis 16:30-33, nós dizemos assim, fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Acabe bateu o recorde. Então a gente vê sempre, nós estamos vendo aqueles decretando coisas e colocando sempre situações em que levasse o povo ao pecado, à idolatria, à feitiçaria, ao paganismo, correto? Infelizmente, nos nossos dias, a mesma coisa, porque os demônios continuam. Os reis morreram, os demônios mudaram o nome. Baal não usa mais o nome Baal nos nossos dias. Ele é só identificado por aqueles que especialistas em guerra espiritual, mas ele tem muitos nomes, assim como Astarote, assim como Moloque, né? O demônio que exige aborto. O decreto de Acabe anulou valores espirituais, abrindo caminhos para que Satanás dominasse com perversão e prostituição ao povo de Israel. Não permita que a idolatria reine na sua casa. Em 2 Coríntios 6:14, nós lemos, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O rei Saul decretou a rebelião espiritual, em 1 Samuel 15:26, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então, ele havia rejeitado a palavra do Senhor, que ele usou quem? O seu servo, o profeta Samuel. E nós sabemos que as pessoas gostam sempre de pregadores que apalpem, que aprovem os seus erros e os seus pecados, correto?
E isso é um problema sério nos nossos tempos. Com suas atitudes e palavras, Saul decretou no mundo espiritual uma grande rebelião contra quem ungiu. Quer dizer, Samuel ali era para Saul seu pastor, né? Espiritualmente ele era o seu pastor, ele ungiu, ele preparou, ele cuidou, e ele se revolta contra ele, se rebela, e aí perdeu o reino. 1 Samuel 15, 23, nós lemos, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. As consequências foram seu suicídio na própria espada e a destruição de sua dinastia. Na Bíblia também temos exemplos de reis que honraram a Deus com suas palavras e atitudes e estabeleceram os decretos de bênção e salvação para o povo. O rei Josafá foi um deles. Em seu reinado, ele decretou a limpeza espiritual. Então, Israel não tinha só rei, de vez em quando aparecia um rei bom, um rei justo e temente a Deus. Então, quando aparece um homem desse, ele atrai bênçãos para a sua nação, o seu povo. Segundo Crônicas 19:3, nós lemos: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então, ele faz uma limpeza espiritual, ele tira a idolatria, as imagens, os ídolos, ele vai tirando, porque ele sabe que Deus abomina essas coisas, né? Por isso que ele escreveu com a própria mão dele lá, né? Além de promover uma limpeza espiritual, retirando todas as imagens dos ídolos, ensinou o povo a caminhar novamente com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 4, nós lemos: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então, Israel, que havia feito essa divisão, não é? Através do rei Roboão, agora nós vemos aí o Josafá fazendo uma correção. Então, ele não só destruiu as idolatrias, mas ele começou a ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. E o Senhor foi com ele. Se você começa a andar nos caminhos do Senhor, o Senhor anda com você. Ele começa a te acompanhar, porque ele conhece o coração. Então é muito importante que você tenha, que nesse período de jejum você esteja se reconectando com Deus, você esteja consciente de que você pode ter dias melhores andando com Deus, como Enoque. Aquelas atitudes abriram portas para um tempo de crescimento, de paz, prosperidade na vida do povo de Israel. Todo mundo procura isso. Os povos, as nações procuram prosperidade, mas eles procuram prosperidade fazendo coisas erradas, abomináveis diante dos olhos do Senhor. Então, as pessoas olham por todos os problemas que tem. Dá uma olhada, Israel. É uma nação rica, é pequena, não tem florestas, não tem terra fértil que nem nós temos aqui. É um país do tamanho de Sergipe. E por que esse povo tem 51% da riqueza do planeta? Por que eles são abençoados? Veja bem, gente, não adianta falar, mas eles são escolhidos. Aqui nós estamos vendo como é que o povo era castigado. A partir do momento que o povo se volta para Deus, o Senhor começa a abençoá-lo. Então, eu creio que, entre outras coisas, o jejum de Daniel, ele tem como finalidade fazer você reconsiderar os seus passos, os seus caminhos, o que você anda fazendo, aquilo que Deus tem falado, porque Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça, abra o orelhão, e escute, ouça o que Deus, é o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, ele entra aqui, vai para cá e aqui. Escutar, entra por esse, sai por esse, como dizia minha falecida mãe. Segundo Crônicas 17, 5 e 6, nós temos: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Então, quando ele tirou a idolatria, aquelas imagens, ele foi ensinando o povo a andar, Deus começou a abençoá-lo. Aí ele teve prosperidade, teve riqueza. Aquilo que ele não buscou, ele ganhou. Por quê? Porque ele começou a caminhar nos caminhos do Senhor. Ele começou a obedecer os mandamentos do Senhor. Quer dizer, tudo aquilo que ele havia aprendido que tinha que fazer. Então, essa é a questão. Você sabe o que fazer, mas você não faz. Ou você faz parte.
Tem 10 coisas para fazer, você faz 5 e deixa 5. Então, você não está andando nos caminhos do Senhor, você está manquejando. O rei Josafá, ele decretou a palavra de Deus. Ele decretou que a palavra de Deus fosse difundida entre o povo através da conscientização espiritual pelo ensino. Eles voltaram a servir o Senhor. Segundo Crônicas 17:9, nós lemos: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Ele voltou a ensinar a palavra do Senhor. E o Senhor ama quando se ensina a sua palavra e o povo aprende a palavra dele. Então, deixa de ser um povo religioso, porque quando a gente está envolvido com igreja, envolvido com isso, mas a gente não conhece a palavra, a gente não se aprofunda, a gente se torna religioso. E a religiosidade, ela não traz vida, o que traz vida é caminhar com o Senhor, é andar com o Senhor, é obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos. O poder da palavra nos faz germinar as sementes de Deus. Somos a boa terra, que produz a 30, 60 e 100 por 1. Amanhã estarei falando com mais detalhes dessas palavras. Ele decretou, então, que o poder profético seria o caminho de vitórias para o povo hebreu. Em 2 Crônicas 20:20, nós lemos assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Josafá reconectou o povo com os profetas verdadeiros, deixou de escutar aqueles profetas que só pregavam o que eles queriam, só profetizavam para agradar as pessoas. Agora ele reconecta com aqueles que profetizam, aqueles que trazem a palavra de Deus, que primeiro ela fere, ela corta, ela tira o pecado e depois ela restaura, ela sara, e Deus honra e abençoa. E assim estabeleceu um tempo de proteção e de paz. Deus o livrou da destruição e de decretos demoníacos. Foi um tempo abençoado na vida do povo de Judá. Josafá era um rei temente ao Senhor e não fazia nada sem antes consultá-lo. Ele também aconselhava outros reis a fazer o mesmo. Em 2 Crônicas 18:4 nós lemos: disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Ele era um rei que ele honrava a palavra do Senhor. Ele disse: consulta primeiro, disse para o rei de Israel, não faz guerra assim, consulta primeiro a palavra do Senhor. E aí o rei de Israel chama aqueles profetas, tudo profetizando para agradar. Ele falou assim: não tem um profeta de verdade aqui, não. Ele tinha discernimento. Ele viu aquele povo, aqueles profetas, tudo badalando ele. Não, vai que você vai vencer, vai que não sei o quê. Ele disse: não tem um profeta aqui de verdade, alguém que traga a palavra de Deus mesmo, não esses homens que estão te bajulando. A gente deveria prestar atenção nisso, né? Mas o povo, infelizmente, as pessoas não se atentam para isso. Debaixo de decretos espirituais, Josafá teve grandes livramentos. Em 2 Reis 3, 11 e 12, nós lemos assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Olha só, ele discerniu que aquilo ali era tudo carne. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Ele realmente era um homem de muito discernimento. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Aí acharam Eliseu, aí acharam um homem de Deus de verdade. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Agora vamos ouvir o homem de Deus. A gente tem essa possibilidade, tem que ouvir o homem de Deus. Vai agradar ou não vai, não importa, importa que seja a palavra do Senhor. Sendo a palavra do Senhor, ele vai abençoar, ele vai nos corrigir. Pelo poder da palavra profética, Josafá encontrou o vale da bênção. Em vez de saírem da guerra destruídos, saíram cheios de despojos. Então, assim, só foi possível encontrar o vale da bênção porque eles ouviram a palavra do Senhor por um homem de Deus de verdade. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 14, 15 e 17, nós damos assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temeis, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará.
ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. No segundo dia, falando de jejum, nós citamos esse texto por completo, nós vamos ver que eles fazem isso, mas ele tinha decretado jejum para todo Israel. Todo o povo de Judá estava em jejum e oração. Então havia jejum e oração, havia a palavra de Deus. Por quê? Eles estavam jejuando, era um jejum coletivo, como é o nosso, correto? E ele diz mais, os decretos de Josafá o transformaram em um rei diferenciado. Por meio da concordância com os profetas de Deus, o povo também foi abençoado. Jesus ensinou de maneira profunda aos apóstolos a importância da concordância para interagirmos no mundo espiritual e assim conseguir reverter situações. Esse é um dos fundamentos que nós baseamos para fazer o jejum de Daniel. Já vi que existem muitos irmãos e irmãs, né, que mesmo depois quiseram entrar porque entenderam o valor e a importância espiritual do jejum de oração. Então, quando você entende, você faz de tudo, porque acho que o sacrifício está em você entrar, porque o jejum em si é consagração. Então, assim, você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia para entrar e fazê-lo até o final. Mesmo se você começa depois, você anda um pouquinho mais. E as mensagens, você vai ter todas aí, né? Entrando no canal, aí vão estar todas aí. Após uma experiência poderosa no cenáculo, onde eles perseveraram unanimemente em oração, eles foram enviados para espalhar essa unção e destruir os decretos de Satanás. É por isso que o evangelho chegou até nós e hoje estamos aqui para decretar uma grande limpeza espiritual e a inauguração de um tempo de restauração e restituição na vida de todo o povo do Senhor. Então, veja bem, no resumo, você precisa entender a importância dos decretos. Os decretos é o que você fala, mas você fala como decreto, não é o dia a dia. A palavra do dia a dia, nós vamos falar isso sobre isso amanhã. Não vamos mesclar, vamos deixar cada dia tem a sua porção da palavra. Agora, nós estamos falando dos decretos. Então, eu vou dar exemplos e eu vou fazer o decreto aqui. Você vai falar aí esse decreto. Você não vai falar só decretado está em nome de Jesus Cristo. Você vai fazer o decreto. Eu vou falar o decreto. Você fala o decreto aí, onde você está me assistindo. Eu vou falar decretado está em nome de Jesus Cristo e você também. Então, vou dando uma pausa para que vocês tenham o tempo de poder falar. Mentalmente, eu vou repetir a frase para ter uma ideia ao seu tempo. Mas você deve decretar. Você está sendo treinado. O decreto a gente não usa torta direito. Mas agora nós estamos com esse propósito. E esse decreto, depois, é bom você anotá-lo. Você anotá-lo porque isso é parte do jejum. Você poderá estar constantemente com esse decreto. Até que se estabeleça na sua vida. Então, diga comigo assim. Eu escolho para 2023. Eu estarei no lugar mais seguro do universo. Dentro do propósito de Deus. Porque eu vou andar no sobrenatural de Deus. Decretado está. E assim será em nome de Jesus Cristo. Eu escolho para 2023. Eu serei o justo que viverá pela fé. Porque eu vou andar no sobrenatural de Deus. Decretado está. E assim será em nome de Jesus Cristo. Eu escolho para 2023. Eu andarei no sobrenatural de Deus. Eu tomo posse da cura das minhas doenças e enfermidades. Todo mal, toda opressão, todo espírito de inveja que até aqui me atribulou. Eu declaro que agora, em nome de Jesus Cristo, não terá mais poder sobre a minha vida.
porque estou andando no sobrenatural de Deus. Decretado está, e assim será, em nome de Jesus Cristo. Eu escolho para 2023, eu virei e ouvirei o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque eu vou andar no sobrenatural de Deus. Decretado está. E assim será. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em 2023, eu não vou viver como uma pessoa espiritualmente derrotada, nem com uma vida fraca de oração, sem o alimento da palavra de Deus. Nem vou viver reclamando o tempo todo, usando mentiras e o desespero para resolver os meus problemas. Porque eu vou andar no sobrenatural de Deus e recebo o milagre de Deus. Decretado está. E assim será, em nome de Jesus Cristo. O último decreto, o sexto. Eu escolho para 2023. Vou viver neste ano novo como uma pessoa emocional e espiritualmente equilibrada, satisfeita, com saúde e agradecendo a Deus por tudo. Porque pela fé eu já tomei posse das bênçãos que estou pedindo neste jejum de Daniel de 21 dias. E vou andar no sobrenatural de Deus. Eu vou andar no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. Decretado está. E assim será, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Agora, feito isso, nós vamos partir para a oração. Você fez o decreto, coloque a sua fé, a palavra está aprendendo a decretar coisas para o lado bom, lado de bênção. E nós vamos, então, estar orando sobre cada um dos nomes daqueles que estão buscando a bênção do Senhor. Pai Celestial, agora nós estamos orando pela vida dos irmãos e das irmãs, os 28, voltamos aos 28, pedindo a sua bênção sobre cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos e irmãs que entraram, Senhor, agora em união espiritual, aprendendo a decretar, estão aprendendo, Senhor, ó Deus, a libertação. A cada dia o Senhor tem trazido uma palavra nova que tem nos edificado e nos corrigido e nos dado sempre, meu Deus, o alimento espiritual. Agora eu oro, Senhor, esse é o 5º dia, nós estamos completando, Senhor, ó Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora e apresentar diante de Ti
o Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, o Arnaldo Rodrigues da Silva, a Bruna Galon, lá em Santa Catarina, a Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson de Jesus Victor, a Cláudia de Paula da Silva, a Cláudia Regina Ferreira, a Cleusa Francisco Damasceno, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Elisandra Costa Nunes, a Elisângela Liliane de Souza Leite, a Elismara de Souza, o Everton Fabiano de Souza, o Fábio, o Fabrício Galon, lá de Santa Catarina, o Firmino Rosendo, a Giovana Francisco Damasceno, o João Luiz Buzolin, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila de Oliveira, a Leonilda dos Reis Vitor, a Luciene Carvalho, lá de Portugal, a Maria Lucier de Jesus Rosengo, o Mauro Ângelo Andriotti, a Renata Placidelli Araújo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Matias Rodrigues e a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Senhor, estão apresentados todos esses nomes na sua presença, inteirando hoje o 5º dia. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e no poder do Espírito Santo. Tudo bem? 5 dias. Graças a Deus. Amanhã 6, no domingo, com a graça do Senhor, nós estamos completando 1/3 do nosso trajeto. Então, estejam recebendo a palavra, meditando, refletindo nessa palavra. Aproveite o tempo, se você tiver uma folguinha, assista de novo, aproveite a palavra, a oração, esteja refletindo, esteja assim, esses 21 dias, pelo menos, centralize bastante a Deus, e como eu falei para você, esteja, quando estiver orando, se for orar de novo, recebendo a oração, esteja olhando aí os seus pedidos, focando nele, naquilo que Deus está falando, Deus está ensinando, trazendo a palavra. Então, eu nem lembro quantos anos já estamos fazendo esse jejum, mas eu fico contente que já tem pessoas que já sabem que é nessa época do carnaval que a gente começa, que o povo vai para Gandaia e nós entramos em jejum, porque nós sabemos que o mundo espiritual é feito daqueles que fazem escolha por ele. Uns escolhem para o mal, o mundo espiritual, outros escolhem para buscar o poder de Deus, que é o nosso caso, graças ao Senhor. Então, agora, para encerrar, nós vamos dar aí a bênção apostólica e a bênção sacerdotal, que eu quero que você diga aí, eu recebo, receba mesmo, e é importante, eu acho importante quando vocês estão recebendo as orações, pode digitar, porque isso ajuda você, porque a gente, quando escreve, a gente aprende mais. Então, esse recebo, para isso entrar na mente, no coração, você está com isso, porque depois tem o dia a dia, as batalhas, as lutas, aí a gente fica, ai meu Deus, tá, então você está com aquela palavra, está com aquela, isso você está possibilitando, lembre-se que a gente falou do decreto, amanhã eu vou falar da palavra, as palavras mais cotidianas, aqui os decretos, que são coisas específicas, né? Então, vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos encerrando o nosso 5º dia. É um prazer sempre estarmos conectados, nós estarmos ligados com vocês. Continuem firmes, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Esse ano, no jejum de hoje, desse ano, Deus já está até fazendo uma grande mudança, até mesmo em nossa congregação, né? Coisa que estava emperrada há mais de 10 anos, as coisas estão fluindo. E eu vejo que a gente vai insistindo, uma hora, né? Nós vamos até ter a oportunidade de falar sobre esse texto, depois você vai batendo, pedindo, buscando, vai encontrar. Você bate, abre, você pede, recebe, você busca, você encontra. Então, é na persistência e não na desistência. Muitas pessoas desistem, começam e desistem por muitas dificuldades que aparecem, mas as dificuldades vão acontecer mesmo. Nós já devíamos estar sabendo disso. Muito obrigado, que Deus te abençoe, e conto com vocês amanhã, sábado, 21 horas, mais um dia, estaremos inteirando o 6º dia, estamos aí,
caminhando para fechar com chave de ouro a primeira semana. São 3 semanas e eu conto com vocês. Quero ver vocês novamente nesses horários aqui, correto? Amém? Bom, a Cláudia estava falando que não estava ouvindo nada ali, já fiquei preocupado, né? Mas já vi que ela falou, eu recebo aqui. Então, está todo mundo ouvindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui com a graça do Senhor. Depois você também, se alguém ainda não fez isso, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e também compartilhe a mensagem, passe essas bênçãos, essas orações, ainda mais agora o período do jejum de oração. O que é? A gente tem a palavra de oração, a palavra de oração, palavra de oração, é assim, a palavra de oração, palavra de oração. Então, você deve compartilhar e abençoar outras pessoas, especialmente os da família, os amigos da família, né, do trabalho, as pessoas que você sabe que têm um coração e uma mente aberta para a palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.